Gestão de Dória. Alunos são marcados, pasmem, marcados na mão, como está mostrando aqui nessa figura, em escola para não repetirem a merenda escolar. Enquanto isso, João Dória, que é o prefeito atual de São Paulo, agora que é agosto de 2017, antecipou as eleições para presidente e está viajando pelo Brasil. Governa São Paulo pelo WhatsApp. A gente lembra também que São Paulo, João Dória, do PSDB, e o governador Geraldo Alckmin, que é do PSDB, esse partido é acusado de liderar um processo de máfia das merendas, onde são desviados aí milhões de reais da merenda escolar em processo de corrupção envolvendo principais aí pessoas ligadas ao partido do PSDB que corromperam uma cooperativa. Lembrando também que o programa de merenda escolar foi usado por governos anteriores para combater a evasão escolar, porque muitas crianças iam para a escola pelo principal motivo de ter comida. Então isso afeta diretamente a classe mais pobre da população. Sobre isso a gente vai falar aqui nesse vídeo, e aqui eu dou minhas boas-vindas aqui a vocês, aqui é o Morpheus do canal Notícias Comentadas. A gente vai falar desse assunto, mais uma vez, uma coisa macabra, infelizmente, sobre a administração pública brasileira e deixar aqui a nossa indignação por esse caso. Vamos à notícia então. Aqui no Brasil 247 diz o seguinte: uma escola municipal da cidade de São Paulo, administrada pelo tucano João Dória, a escola é municipal, tá pessoal, de responsabilidade da prefeitura, adotou uma prática de marcar os alunos que comem a merenda para que eles não repitam o lanche, quando são servidos alimentos industrializados, tá? Somente quando são servidos alimentos industrializados. Segundo ele, diz que fruta, por exemplo, que não é industrializada, pode repetir. Desde o início do mês, quando as aulas retornaram, o estudante da EMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental João Amós Comênios, na Brasilândia, zona norte da cidade, recebe uma bolinha ou um risco na mão feito com um canetão, quando se serve merenda industrializada. Assim, eles não podem pegar mais. Acontece que, lendo aqui as notícias, vocês vão entender que a comida industrializada que eles dizem, que eles alegam, que não sei o quê, trata-se, por exemplo, de bolacha, biscoito, entendeu? Esse tipo de comida. Vamos entender mais aqui na Folha de São Paulo, que também publicou a notícia, caso você tenha problema aqui com o Brasil 247, diga que não sirva de fonte de referência. Vamos aqui à Folha de São Paulo, que talvez sirva de referência para você, publicado no dia 19 de agosto de 2017. Escola Municipal de São Paulo marca aluno para não repetir merenda. Uma escola municipal de São Paulo, desde o início do mês, quando voltaram as aulas, os estudantes da EMF, a mesma coisa. A avó de uma estudante que preferiu não se identificar disse que na semana passada o garoto de 11 anos de idade chegou em casa com uma bolinha pintada na mão, dizendo que com ela não podia mais repetir o lanche. Ele não costuma comer na escola. Justo no dia que era o lanche que ele gostava, quis repetir e não pôde. A estudante Brenda Soares, 19, afirmou que o irmão de 10 anos também chegou em casa com a mão marcada com a bolinha. Fizeram uma bolinha nele. É ruim isso porque as crianças fazem a principal refeição na escola. Ontem foi servido abacaxi, os alunos não foram marcados. Na EMEI, a freguesia, os alunos não podem repetir qualquer merenda. Olha só, na EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, Mestre Ju, na freguesia do Ó, Zona Norte, os alunos não podem repetir qualquer merenda, de acordo com os pais do aluno. Segundo o motorista Glauco Raoni, 23 anos, o anúncio foi feito pela diretora da escola em reunião de pais realizada no dia 5. Então não pode, por exemplo, ele não pode mais repetir o leite com café ou chocolate, que mais gosta. A propósito, o café também industrializado e o leite também, né? Ele passa por um processo aí de pasteurização e tudo mais. Se a gente pensar que isso também é industrialização, então também não pode repetir leite. Nesse caso aqui ele já está dizendo que não pode. Chocolate também. Então a maior parte dos nossos alimentos é industrializado. Quer dizer, história mais louca essa. O outro lado, vamos entender o lado aqui da prefeitura. O secretário de Educação, Alexandre Schneider, disse à Folha que a ação é inadmissível. Essa situação é inadmissível. Condeno e acho a marcação das crianças uma atitude inadequada, mas confio nos diretores da escola. A escola já foi notificada e repreendida. E será aberto um procedimento que dará tarará. O órgão disse que a mudança no cardápio de merenda foi adotada em escolas onde o preparo de alimentos é feito por terceirizados que começaram há 15 dias.
Segundo a secretaria, os alunos podem repetir refeições servidas no almoço e o jantar quando há grãos, frutas e verdura. A prefeitura afirmou que a repetição de alimentos industrializados servidos nos intervalos dos lanches não é recomendada por questões nutricionais. O objetivo é garantir a alimentação mais saudável, nutritiva e equilibrada. E aí vem a contradição. Especialistas em educação, ouvidos pela reportagem, disseram que a justificativa da Secretaria de Educação deve ser escutada com moderação, porque não são saudáveis. É contraditório isso. É uma justificativa falha e contraditória que não combina com o ambiente educacional. Se o alimento industrializado não é saudável, então troca a merenda. Poxa, como é que estão dando alimento que não é saudável para as crianças? Ah, não é saudável? Não pode comer várias vezes? Então troca a merenda. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Disse o mestre em Psicologia Educacional, Flávia Vivaldi. Ah, mestre, se o industrializado não é saudável, por que coloca o alimento industrializado na alimentação? Os especialistas também contestaram a forma de controle e distribuição da merenda. Bom, pessoal, é isso aí. A notícia é essa, né? Eles falam que porque é industrializado não pode repetir porque faz mal. Então, realmente é uma loucura, né? Inclusive, deveria ser feita uma campanha a nível nacional para dizer que, olha, bolacha, biscoito, café, leite, chocolate, tudo isso aí não pode repetir. É uma vez só por dia, tem que criar uma campanha lá dizendo, tipo como se faz de cigarro, não repita mais de uma vez ao dia. Algo assim, já que faz mal. Então deveria se ter um controle geral, porque senão essa desculpa esfarrapada da Prefeitura de São Paulo, da gestão do PSDB, da gestão do João Dória, é esfarrapada, velho. Esfarrapada. É aquele negócio, os caras presenteiam os amigos dele com milhões e milhões de reais para as empresas que apoiaram as campanhas dele, e aí chega na hora, tem que economizar dinheiro em um canto, eles vão economizar na merenda do pobre, na merenda das pessoas menos favorecidas. Quem estuda em escola municipal, estadual, é quem não tem grana para pagar. É aí que você vai tirar. Isso mostra um total despreparo de um gestor público como esse. Como ele dizia antes, ele não é gestor público, né? Ele não é político. Ele não tem sentimento. Ele vem de uma gestão privada, mas é um cara que é marcado pela falta de sentimentos com os mais necessitados, mais pobres. Ele acha que todo mundo é vagabundo. Então ele é daquele tipo que acredita puramente na meritocracia. Criança comendo de graça na escola, não tem almoço grátis. Só que os pais da criança estão pagando imposto, ô imbecil. Estão pagando imposto. E esse imposto você está fazendo o quê? Presenteando seus amiguinhos? Ou está fazendo o quê? O que você acha que o João Dória está fazendo com os impostos de São Paulo? Eu vou mostrar para vocês o que está fazendo. Ele está viajando pelo Nordeste, fazendo campanha presidencial que vai acontecer no ano que vem, 2018. Por isso que ele precisa de dinheiro, tem que economizar na merenda das escolas. Dória intensifica a agenda no Nordeste e divide holofotes com Lula. Por que ele está dividindo holofotes com Lula? Porque ele está fazendo campanha presidencial, velho. O cara governa São Paulo pelo WhatsApp. Na semana em que o ex-presidente Lula tinha iniciado uma caravana de ônibus, aí ele disse, rapaz, o Lula, sabe, é aquele cara que dorme com o Lula, que ele de vez em quando faz um vídeo pro Lula. Ele nutre um sentimento especial pelo Lula, né? Um sentimento de ódio, ninguém sabe se ele tem tesão pelo Lula, porque ele dorme e acorda pensando no Lula. Aí o Lula resolveu ir pro Nordeste, lá vai ele engatado atrás também. Não, então se o Lula vai pro Nordeste, eu tenho que ir também, pelo amor de Deus, qual é essa primeira cidade que ele vai? É Salvador, então eu vou para Salvador também. Foi para Salvador, levou uma ovada. Foi ovacionado lá em São Paulo, aliás, em Salvador, levou uma ovada. Eu não incentivo muito essa questão de tacar ovo em político nenhum, nem nada. Há de se saber fazer um protesto da maneira correta, que é não votando. Agora o cara vai para lá e a população chega lá em Salvador para receber prêmio de cidadão soteropolitano. Pô, você tá de brincadeira. Um cara que quis fazer da fome, da seca no Nordeste, turismo para todo o Brasil, quando ele trabalhou na Embratur, agora chega no Nordeste fazendo campanha presidencial e abandonando São Paulo e deixando recado lá para ninguém servir merenda, para não deixar as crianças da classe mais baixa, da classe social mais baixa, não repetir merenda escolar. Dória fará 3 viagens ao Nordeste e ao Norte na próxima semana, dia 11 de agosto de 2017. Essa notícia. O cara está em campanha presidencial, velho. Eu não... Sabe, qual é a justificativa para a cidade de São Paulo,
que o Dória precise fazer turismo no Nordeste e no Norte do Brasil agora, sinceramente. São Paulo tem problemas emergenciais aí para resolver, mas o prefeito está fazendo o quê? Tá resolvendo os problemas? Não, ele tem campanha. Preciso entender isso. Em campanha política. O poder, pessoal, da merenda escolar é muito grande. Olha, o governo do Lula fez do programa de alimentação escolar uma referência mundial. Por quê? Porque ele viu o seguinte, as crianças... Isso aqui foi publicado no Instituto Lula, porque a grande mídia não cobriu isso aqui muito. Isso aqui eu achei de forma resumida, resolvi falar aqui para vocês, é de 2014. O governo percebeu que muitas crianças não iam à escola porque tinham fome. E por que, como assim não vai para a escola porque não tem fome? É simples. Se você tem fome e não come na escola, você tem que trabalhar. Não é a tal da meritocracia, né? Se você tem que trabalhar, aí você não tem tempo para a escola. Ah, mas eu só tenho 7 anos de idade. Não interessa, você tem que ir para a rua, vender bombom, fazer alguma coisa para ter dinheiro para comer. Porque a fome é emergencial, a educação não é emergencial. Ela é extremamente necessária para você não ter mais que vender bala nos semáforos ou sei lá o quê. Mas ela não é emergencial como a fome. Né? O Lula dizia, a fome não pode esperar, meu amigo. Então, se você quer combater a evasão escolar, nada melhor do que oferecer comida com fartura e sadio dentro das escolas. E foi isso que o governo Lula fez. Então virou referência, inclusive ganhando prêmios. Né? Cerca de 66 milhões de crianças vão assistir às aulas com fome todos os dias em países em desenvolvimento. Aproximadamente 23 milhões delas vivem na África. Em vários países, a alimentação escolar é a única refeição que as crianças fazem regularmente. Felizmente, o Brasil de 2014 é uma referência positiva nesse assunto e foi usado como um exemplo importante no início do mês. Lembrando que no governo Fernando Henrique, uma criança dessa, cada 5 minutos morria no Brasil. Como mostra essa reportagem aqui do governo FHC, que foi falada aqui pelos apresentadores aqui do Jornal Nacional, quase como motivo de orgulho, né? Que eles falaram uma série premiada, que foi a reportagem, foi premiada. Mas não se tocaram muito em questão da relação à fome em si, né? Que na verdade é triste você fazer uma reportagem que é premiada porque transforma a fome numa coisa, sei lá, espetacular. Não sei. Mas o governo Lula transformou isso, então, num sistema de combate à evasão escolar. Tendo comida com fartura nas escolas, aí as crianças vão para a escola, vão estudar. E aí fica mais fácil, né, uma criança que não está com fome, não está doendo a barriga, aprender alguma coisa. Tá? Inclusive, teve uma outra parte dessa campanha de merenda escolar no governo Lula, porque como está mostrando aqui no site Jus Brasil, publicado aqui há 8 anos atrás, vocês estão vendo aqui, ó. O outro lado é que 30% do percentual aqui dessa merenda escolar tinha que vir da agricultura familiar, agricultores familiares, pequenos agricultores que produziam e podiam então fornecer, tinham essa venda garantida, inclusive sem licitação, nesse sistema aqui de merenda escolar. Favoreceu enormemente, ajudou a desenvolver. Então ele uniu o útil ao agradável. Pois já que tem que gastar dinheiro com merenda escolar mesmo, aliás, gastar não, investir dinheiro em merenda escolar para as crianças, então que invista, só que obriga as escolas a comprar de agricultor, porque o agricultor familiar vai desenvolver a agricultura familiar e isso vai ser bom para todo mundo. Correto? Pois justamente essa metodologia foi utilizada, né, no governo do PSDB em São Paulo, a nível de governo estadual e sabe lá Deus agora a nível de governo municipal, porque não precisava de licitação, o PSDB usou isso para fazer a tal da máfia escolar que atinge, aqui na reportagem de 2016, como mostrou aqui a Folha de São Paulo, nesse vídeo publicado aqui pelo canal Notícias Comentadas, nada mais nada menos que 152 cidades que o PSDB envolveu numa máfia de desvio de dinheiro de merenda, porque não precisava de licitação. Então você vê que um país como o Brasil, você pode criar o sistema como for, sempre vão ter pessoas que vão estar pensando, sabe, vão dormir imaginando uma maneira de sacanear o sistema. E não interessa se o sistema é capitalista, comunista, centrista, não interessa, sempre vai ter. Há de se ter uma política de reforçar
e controlar o sistema. Não é simplesmente trocar o sistema e achar que isso, que aquilo, sabe? Não é assim que funciona. Pois o governo, a cúpula do PSDB em São Paulo, encontrou uma maneira de desviar dinheiro de 152 cidades. Pessoal, não é uma nem duas cidades, não. 152 cidades. É uma máfia generalizada em São Paulo de desvio de dinheiro de merenda. Enquanto isso, o prefeito da cidade, eleito aí pela população de São Paulo, diz que é preciso economizar então na merenda e proíbe as crianças de repetirem a merenda escolar. Aí foi instalado um processo de investigação, né, para ver essa coisa aí da máfia da merenda. Foi colocada uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo e daí corre para lá, corre para cá. O que aconteceu? O PSDB saiu ileso da CPI da merenda. Todo mundo foi inocentado. Adivinha por quê? O relator do processo era o próprio cara do PSDB. Quer dizer, colocaram o Lobo para investigar, para achar o culpado pela morte das galinhas. Mais ou menos isso. E aí eu me pergunto onde estão aqueles promotores de São Paulo, né? Ministério Público, que vive aí atrás disso, daquilo outro, atrás do Lula, porque Lula, não sei o quê. Onde é que está esse povo que não enxerga nada disso? Enquanto isso, as crianças carentes de São Paulo, quem sabe, correm risco aí de começar a passar fome. É que eu não estou falando de passar fome de morrer, não. Acredito que não vão deixar as crianças morrer, mas se uma criança quer comer, tem um pouco mais de fome, porque na casa dela ela não tem muito o que comer, então ela tem que compensar isso na escola mesmo, amigo. Eu sinto muito, tem que compensar na escola. E não tem esse negócio de não tem almoço grátis. Todo mundo está pagando imposto, é para isso mesmo. Entendeu? Queria saber sua opinião sobre isso. Eu queria saber a opinião do pessoal de São Paulo, o povo de São Paulo, se manifeste aí. O que vocês acham do prefeito João Dória, que tem uma excelente campanha de marketing, inclusive ele é especialista no assunto, tem empresas de marketing, ele tenta vender a imagem dele muito bem. E como o Canal Notícias Comentados não é comprado pela empresa de marketing dele, nem de ninguém, a gente é uma fonte independente de informação, a gente consegue enxergar coisas que a campanha de marketing dele não consegue neutralizar, e isso vai ficar assim para sempre. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham do prefeito de vocês em São Paulo? Sinceramente, o que vocês acham do prefeito de vocês? O que vocês acham de ter colocado esse cara como prefeito de São Paulo? Um grande abraço e a gente se encontra então na próxima notícia. Até lá.